ou a nossa Champions League, que é a Libertadores. Olha aqui para trás, aqui, ó. Boca Juniors e River. O Flamengo hoje chegar lá na boa e pega um jogador do Boca, pega um jogador do River. Olha a realidade do futebol brasileiro e, sobretudo, do Flamengo. E para não, porque eles serão titulares do Flamengo. A discrepância, o abismo que se transformou aqui na América, não à toa que ele, vou treinar o Flamengo rápido. Acho que o Quinteiro também não seria. Quando você procura hoje, assim, você está procurando, por exemplo, quando você fala de Rossi, de Quinteiro, jogadores que talvez outros clubes contratariam para chegar e jogar, né? Sim. E aqui você está falando de jogadores para compor. Exato. E não estamos falando de Gerson, que você chega e você fala, pro Gerson precisa arrumar um lugar no time. Sim. Não, acho que você fala de caras que, indiscutivelmente, o Flamengo não está trazendo um goleiro para tomar a posição do Santos. O Santos é um goleiro hoje indiscutível no Flamengo. E o Rossi era titular do Boca Juniors. Do Boca Juniors, não é de qualquer clube. Né? E no Flamengo ele viria para ser uma opção. E acho que o Flamengo precisa de um goleiro reserva mais confiável, sim. Louco, que golaço! Salve, salve nação, saudações rubro-negras. Galera, é o seguinte, a imprensa está impressionada com o poder financeiro do Flamengo. O Mengão vai no Boca e tira o goleiro, o Mengão vai no River e tira um meia. Olha só o que a imprensa falou do Mengão. O mercado da bola do Flamengo, vou trazer aqui para vocês um trechinho do Futebol 90 da ESPN Brasil. Créditos de vídeo é da ESPN Grupo Disney, link na descrição como créditos canal aqui do YouTube. Quero pedir também para você, flamenguista, deixar o like e se inscrever aqui no nosso canal. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Inscreva-se, faça parte da nossa família. Deixe o sininho ativado para não perder os próximos conteúdos do canal. Simbora aqui pro vídeo, vamos lá. Vamos ouvir o Marcos Braz falando dos reforços para 2022? Em relação aos dois jogadores que você perguntou, são dois grandes jogadores. O Rossi era um desejo antigo do Flamengo desde quase do começo do ano passado. A gente chegou a fazer um comunicado com o Boca Juniors para saber quais seriam as possibilidades. A gente entendeu as razões do Boca de não seguir sequer numa negociação. Disputava ainda a Libertadores, tinha a questão do seu campeonato nacional e isso ficou um pouco em banho-maria, até porque ele tinha o contrato do Rossi, se não me engano, até final de maio de 2023, então naquela época não era possível fazer qualquer tipo de movimentação. A situação do Quinteiro foi um pouco mais no final do ano, não tem absolutamente nada com... até se você fizesse essa pergunta aí do próprio Rossi na semana passada, a partir de ontem é que ele pode assinar qualquer pré-contrato e ainda não tem absolutamente nada, mas são dois jogadores que a gente gosta, a gente entende que são jogadores qualificados. Bom, grande reforço é o Gerson nesse momento. O Zé está muito comportado, então me diz, o Flamengo ainda precisa de contratação? Em que posição? Ele está muito calminho hoje, né? Ah, mas eu sou calmo, eu sou... Não deveria. Eu sou um sujeito calmo. No dia eu ia ter falado isso. Colocou óculos. Pois é, deixa eu ajeitar o meu aqui. Eu sou tranquilo. Não, eu acho que o time do Flamengo tem ótimos jogadores em todas as posições. Tem no mínimo 2 jogadores para cada posição com... Não vou dizer que do mesmo nível, porque existem algumas discrepâncias em algumas posições, mas você acaba compensando com outras. O time do Flamengo é difícil, você vai contratar quem? Para onde precisa? Eu não vejo. Tanto é, né, Zé? Só vai botar todo mundo para jogar e depois um fica no banco, aí reclama aí. Que seriam as posições mais carentes? Lateral esquerdo, você tem o Felipe e agora o Ayrton foi comprado. Na zaga, você tem o Davi Luiz, o Léo Pereira, né? Tem o Rodrigo Caio, que talvez esteja voltando, tem o jogador Fabrício Bruno, que é bom jogador. Né? Lateral direito, você tem o Varela e tem o Mateuzinho. Aí do meio pra frente, joga a camisa e... Assim, o Quinteiro também não seria. Quando você procura hoje, assim, você está procurando, por exemplo, quando você fala de Rossi, de Quinteiro,
Jogadores que talvez outros clubes contratariam para chegar e jogar, né? É. Sim. E aqui você está falando de jogadores para compor. Exato. E não estamos falando de Gerson, que você chega e você fala, o Gerson precisa arrumar um lugar no time. Sim. Não, acho que você fala de caras que, indiscutivelmente, o Flamengo não está trazendo um goleiro para tomar a posição do Santos. O Santos é um goleiro hoje indiscutível no Flamengo. E o Rossi era titular do Boca Juniors. Do Boca Juniors, não é de qualquer clube. Né? E no Flamengo ele viria para ser uma opção. E acho que o Flamengo precisa de um goleiro reserva mais confiável, sim. Acho que sim, que precisa. E agora, o Quinteiro, estamos falando do Quinteiro internacional, por exemplo, com possibilidade. O Quinteiro nem no River ele era titular absoluto, porque achar que ele seria titular no Flamengo. Seria Esse é o reserva de luxo pro Eu acho que Arrascaeta. para a posição também, que seria uma posição para substituir o Arrascaeta, eu acho que já tem o Gerson. O Gerson tem essa versatilidade, pode fazer um segundo, pode ser o camisa 10 no lugar do Arrascaeta. Eu acho que o Flamengo já tem um time muito forte no meio campo, o ataque. Precisa ver, perguntar para o Vitor a pergunta, né? A primeira pergunta. A minha primeira pergunta seria o seguinte. Vamos voltar ao começo do programa? Que pergunta você faria? Qual seriam os seus 11 jogadores? Qual seria o seu time ideal? Que bela casca de banana seria essa, né? Imagina o cara que ouve falando assim, eu não estou no time titular. Crise? Não vou responder. Você está querendo arrumar crise? Não, porque eu estou curioso para ver como ele vai armar o time. Se ele vai manter se ele vai segurar o Gabigol aberto, deixar o Pedro centralizado, se ele vai manter ali o Everton Ribeiro por dentro, ou vai tirar o Everton Ribeiro e colocar pelo lado direito aberto, fazendo uma movimentação diferente. Tem tudo isso, né? Tem toda essa situação que vai ser o grande desafio dele. Porque se espera dele um Flamengo melhor. Um Flamengo que jogue, como ele chegou no Corinthians, falando, olha, eu gosto que o meu time jogue pressionando o adversário, segurando a bola, fazendo essa bola jogar de um lado pode jogar pro de outro, qualquer jeito agora, dessa forma, Como que é? com muita intensidade e tal, mas eu sei que o time do Corinthians tem uma idade avançada e que não vai conseguir Eu perguntaria para ele, o que é mais fácil ganhar, Champions League da Ásia ou a nossa Champions League que é a Libertadores? Olha aqui para trás, aqui, ó. Boca Juniors e River. O Flamengo hoje chegar lá na boa e pega um jogador do Boca, pega um jogador do River. Olha a realidade do futebol brasileiro e, sobretudo, do Flamengo. E para não que eles serão titulares do Flamengo. A discrepância, o abismo que se transformou aqui na América, não à toa que ele, vou treinar o Flamengo rápido. Acho que claro que vai. Mais uma qualquer profissional. Pegou o Vélez, que é um time, tudo bem, não é dos gigantes, mas é um tradicional campeão de Libertadores. E tirou para lixo ano passado, né? Nos jogos não tiveram história, praticamente. Então, hoje os argentinos olham para o Brasil, é quase o mundo olhando para a Premier League. Como capacidade de investimento. Proporcionalmente, o Brasil é a Premier League da América do Sul hoje. E como administrar um elenco desse tamanho? É um desafio que o Vitor Pereira vai ter. Porque é o que você falou, a primeira pergunta, qual é o seu time titular? Aí o cara ouve e fala assim, eu tô fora. Sim, mas os caras no E como que administra? Mas faz parte, Alex. Agora, é muito melhor trabalhar assim do que quando você não tem ninguém. O problema é quando você olha pro banco e dá vontade de chorar. Você olha lá, forma 11, olha pro banco times aqui agora. No Sudeste, inclusive. Aí você olha lá e fala assim, agora complicou. Mas ele teve problemas em administrar isso com um jogador apenas. Fagner? Não, o Roger Guedes. Com um jogador apenas ele teve problema. Ele não teve problema com o Fagner também? Não, o problema do Fagner foi lá em Goiânia. Foi contra o Atlético Goianiense, que ele, logo após a entrevista dele, aí impossibilitaram, né, uma conversa entre os dois. E aí, cada um pensa o que vocês quiserem. Não, mas agora eu não entendi isso. Tem uma conversa entre os dois. O vestiário do Flamengo... Porque ele não gostou. Exigente. Porque o Fagner gostaria de conversar com ele gostaria de ter conversado com ele após a entrevista que ele deu, que os jogadores estavam de barriga cheia, ok. E aí, como um dos representantes do elenco, o Fagner gostaria de ter conversado com ele. Mas o Fagner estava um pouco nervoso, assim, aí falaram para ele, não, Fagner, fique calmo, fique tranquilo, esfria a cabeça e tal. E aí, essa situação acabou. Mas a conversa, a discussão que eu falo é sobre o Roger Guedes. Porque primeiro ele falou que o Roger Guedes não ia jogar, criou uma série de discussões. O Roger Guedes fala que não é na posição, aí ele coloca o Roger Guedes numa posição, aí o Roger Guedes fala que não é essa posição, aí vai para outra posição. Aí depois chega o Yuri Alberto, aí fala que os dois não poderiam jogar juntos no primeiro jogo. Ele não testou nada, ele pegou e falou, primeiro jogo não podem jogar juntos. Aí na semana seguinte, no jogo seguinte, vai jogar contra o Flamengo. Ele põe o Roger Guedes como centroavante, põe o Yuri Alberto para marcar lateral, ou seja, ficou com medo de tomar atitude contra o Roger Guedes.
né? Ele inverteu a situação. No Flamengo, eu fico imaginando assim, são todos bons jogadores e a impressão que dá é que são jogadores que gostam, né? São profissionais. Mas nós sabemos, o Gabigol até a chegada do Dorival não gostava de sair. Sim. O Gabigol sempre deixou muito claro e se manifestou um dos problemas que o próprio Pedro teve com o Rogério Ceni foi em relação ao tratamento dado ao Gabigol e o tratamento dado ao Pedro. Né? Porque quando o Gabigol fez o que fez, o Rogério Ceni veio a público e falou, não, ele é fominha, ele gosta de jogar e tal. Aí quando o Pedro fez a mesma coisa, não, o Pedro tem que aprender, não pode. Aí repreendeu o Pedro publicamente. Isso foi um problema que aconteceu. Agora, como ele vai lidar com isso? Porque assim, se eu sou um jogador, e acho que esses jogadores do Flamengo, eles gostam de jogar. Sim. Eles querem jogar. E eu acho que é válido isso. Num timaço desse que ele não quer jogar. Você aumenta a competitividade, você faz com que você melhore, que você tenha uma evolução técnica, tática, física. Você tem que, de certa forma, você não pode se igualar ao titular. Você tem que tentar ultrapassar o titular, porque se você se iguala ao titular, você vai ficar no banco. Se você se acomodar com essa situação. Então, eu fico imaginando os caras que estão no banco. Pô, quando é que eu vou jogar? Os caras também têm eles querem jogar, eles querem ser... Nós estávamos falando aqui sobre todo mundo participar e tirar foto do campeão estadual. Você acha que esses caras não querem jogar? Claro que para tirarem a foto ali dos 11 titulares e eu sou o titular? E até por valorização, sim. Porque quanto mais você joga, mais você é valorizado e o seu futuro contrato ele é melhor. Até para uma renovação com o Flamengo. Então tem uma série de coisas que eu acho que ele vai ter que administrar. Experiência ele tem. Experiência ele tem para isso, né? Porque de bobo ele não tem nada. De bobo não tem nada. Ele sabe exatamente. Ele não vai poder vir a público e falar o que ele falou dos jogadores e citar nome como do Gabigol. Ou deixar nas entrelinhas que o Gabigol não corre. Ou deixar nas entrelinhas que outros jogadores não correm. Porque esse elenco é diferente do Corinthians. O elenco do Corinthians eram bons jogadores e pessoas mais tranquilas. Os caras mais experientes eram os caras que ajudaram o Vitor Pereira com o Roger Guedes, porque os mais experientes deram dura no Roger Guedes para ele melhorar, né? Para ele entender o que precisava ser feito. Eu não sei se os mais velhos aí, os caras mais experientes, vão dar dura em alguém ou vão cobrar do Vitor Pereira uma atitude diferente. Então tem uma série de desafios aí, tem vários desafios que eu tenho certeza que ele vai ter que enfrentar e vai ter que usar da sabedoria e experiência dele ao longo da carreira. Tá ganhando bem pra isso. Tem uma outra coisa, uma observação. Eu tava procurando ver aqui a comissão técnica inteira do Flamengo. A gente vê cada jogador aí, hein? Tudo reserva. Jogava no seu time ou não? Opção. Puxa vida, eu vi uns 6 aí. Não, vi uns 6 aí que vocês jogarem, sei lá, umas 3 partidas até março, tá bom. Eu tô vendo ali uma situação, viu, Bobo? É uma inveja positiva, obviamente, jornalística. Mas eu tô vendo ali, ó... só jornalístico. Jornalismo, claro. Você não gosta do estadual, Prato? Vai ver no estadual. Eu gosto. Tem razão. Eu tô pensando nisso. Os 3 no seu time já resolveria, não resolveria? O quê? Nossa, seria até capitão. No seu também resolveria? Resolveria, né? Sim. Não, o seu também, né? Depende. Thiago Maia, Não sei se vai continuar agora com o Gerson, talvez saia. Então, Everton Cebola. Eu tô pensando aqui em algumas cascas de banana do Vitor Pereira, né? Primeiro assim, decisões que tem que tomar. O Rogério Ceni, quando assumiu o Flamengo, visivelmente ele deu vez para os experientes. Acho que até pela experiência frustrada no Cruzeiro, ele falou, cara, eu vou abraçar aqui Gabigol, logo botou o Diego Alves, né? O Dorival, no primeiro momento, fez isso também, né? O Hugo tava crescendo, não, o Diego Alves tirou do nada ali, é o meu goleiro, papapá. Pegou assim, vou pegar os experientes, vou agradar a turma poderosa para não perder o vestiário. Base governista. Isso base governista. O Vitor Pereira, ele tinha uma comissão técnica no Corinthians que foi, digamos assim, desmantelada agora no Flamengo, né? Teve gente que trabalhava com ele que não quis voltar para o Brasil, não quis assumir. Então ele continua agora, ele tem o mesmo número de profissionais ao lado dele, 2 auxiliares, 2 analistas, 1 preparador físico. Quem veio com ele ainda é o Luiz Miguel, que é cunhado, né? É cunhado dele, auxiliar e cunhado. É difícil ficar longe. A gente tá acostumado a ver aqui no Brasil, os caras colocam filho em comissão técnica, né? Cantem aquele outro, hein? Não, o Miguel? Luiz Miguel canta. Não esse. Só que, por exemplo, o Rogério Ceni, uma das razões pelas quais dizem que o Rogério caiu no Flamengo foi problema interno, né? De gente ali que era contra ele, não gostava dele, analista, não sei o que, bababá. Eu acho que não foi só isso não, Bubu. Não, mas é uma das... Eles ganharam no Morumbi. Foi, campeão brasileiro. Às 16 horas, final do jogo. Às 16h01 tinha uma hashtag pedindo fora Rogério da torcida. Então, não, tem isso, mas assim, dizem que o ambiente interno ali, o Rogério teve algum problema ali e tal, né? E o Vitor Pereira, ele vai ter. Primeiro que
que conquistar um vestiário que é cheio de egos, quando você tem muitas estrelas, craques, não sei o quê, todo mundo quer jogar aqui, quer jogar ali, não sei o que e tal, ele vai ter que administrar isso. E também uma situação um pouco diferente dessa do Corinthians, quando ele tinha a comissão técnica dele totalmente. Agora ele veio, mais ele e o cunhado, entendeu? E o resto ele vai ter que ali, né, também lidar com essa situação. E no Flamengo a cobrança interna pode também ter algum desafeto, algum cara ali tentando... Ele vai ter que, assim, com esse elenco, o que a torcida do Flamengo espera? Que esse elenco jogue todos os jogos de alto nível. Ele não pode oscilar, por exemplo, pode ter dificuldades, que o próprio Vitor Pereira colocou esse Flamengo em dificuldade no ano passado com o elenco do Corinthians. Foi. Nos 2 jogos, especialmente no segundo, o time do Flamengo teve problemas. E o Dorival não soube sair desse time armado pelo Vitor Pereira. Eu acho que foram esses 2 jogos da Copa do Brasil que a diretoria do Flamengo fez assim, opa, peraí. Tem alguma coisa aqui boa, é uma coisa que a gente pode observar. Tem um ano de contrato, vamos começar a estudar, vamos esperar, vamos ver a reação e tal. E depois fizeram a oferta e o Vitor Pereira aceitou. Eu acho assim que ele vai ter o desafio de todos os jogos, ele colocar o time para jogar em alto nível. Quando eu falo em alto nível, é o seguinte, é nível Jorge Jesus. É a régua lá em cima. Quem jogue, né, Zé? Porque esse time tem 2 jogadores para cada posição, são 2 bons jogadores. Não é que são jogadores mais ou menos, são ótimos jogadores. E aí, lateral direita, Varela e o Mateuzinho. Tem uma diferença? Tem, mas aí você pega do meio para frente e acaba compensando essa dificuldade. Porque o meio e o ataque, eles podem te ajudar em determinados momentos do jogo, que aí essa diferença não aparece tanto. Então ele vai ser cobrado e a expectativa é jogue todos os jogos da melhor forma possível. Faça o nosso torcedor feliz. Tá, o estadual está aí para isso. Mas você imagina... Bom ganhar! O prato tá na contagem regressiva lá. Semana que vem já tem jogo. Mas você imagina, Tseng, de novo, Fluminense e Flamengo na final. Fluminense do Fernando Diniz e o Flamengo do Vitor Pereira. Sim. Para o Vitor Pereira é obrigação. Se ele perde para o Fernando Diniz, se perde para o Fluminense do Fernando Diniz, o Fernando Diniz passa a ser aquele cara que já ganhou um título. Ele vira a bola da vez. Já ganhou um título. Bola da vez é o programa aqui toda semana, viu? Pior o caso, e se perder para o Vasco, que está voltando? Também. Botafogo, claro que sim. O Fluminense ainda pode falar. O Fluminense é um time que já está... Eu tô falando das últimas partidas, que é a rivalidade vem se acirrando ainda mais. O Paulo Souza não perdeu? Então, e pesou? Não ficou complicado depois? Pesou. Num jogo aí de grande exibição do André e do Paulo Henrique Ganso. O duro é assim, o estadual serve para montar o time, porque ele não acompanhou, serve para montar o time, serve para jogar o Brasileirão, a Libertadores, e quando perde a final? Sim. E aí? Como que faz? Não, mas a gente tá treinando o time, aí chega na primeira rodada do Brasileirão, joga fora, aí não ganha. Aí chega em casa no segundo jogo, não encaixou, empata. E aí? 1 ponto, 2 pontos em 2 jogos. Como que faz? Prato. Só que a primeira rodada do Campeonato Brasileiro é mais importante que qualquer final de estadual. É só isso. Depende do ponto de vista. A primeira rodada é mais importante que qualquer final de estadual. Depende de como você termina. Às vezes você está comemorando. Chamada oral. A primeira rodada do campeonato, por favor, de os principais campeonatos estaduais, você tem na cabeça aí? Não, assim de cara não vou lembrar. Não, mas não é porque o cara que acompanha tudo. É que não tem como lembrar tudo assim, né, Alex? Depois eu falo, semana que vem. Só para terminar o assunto, você falou de administrar ego, essas coisas, é o seguinte... Chegou lá, primeira coisa, monta a sua base governista. Segundo, escolhe o líder do governo. Aí toca a sua vida. Não é assim que funciona? Sim. E a bola tem que entrar também, né, Alex? Mas aí é o terceiro. Mas se você não tiver todo mundo junto, você não aprova nada. No caso, aprova o quê? No caso do Flamengo, a base vai se desmanchando aos poucos, porque ninguém é eterno, né? Mas tem o Felipe Luiz, é esse cara. Claro. É um cara que... O líder do governo ali. O técnico do Flamengo, aliás. Então, no caso, o líder do governo, né? Na cara que o Felipe Luiz daqui a pouco vai estar treinando o Flamengo. Tá aí, galera, mais um vídeo top da ESPN Brasil do programa Futebol 90. Os comentaristas falando sobre os reforços do Mengão. O Flamengo chega lá no River e contrata de repente aí o Quinteiro, né, que deve acertar com o Flamengo. Vai lá no Boca e pega o Rossi, goleiro Rossi, bom goleiro, né? Se chegar no Flamengo, será reserva do Santos. Reserva de luxo, hein, galera? De repente, dá para levar os dois aí em 2 competições ou 3 competições diferentes, os dois fazendo uma intercalação, fazendo um revezamento, né? E também eles falando sobre a missão de Vitor Pereira, terá 2 timaços na mão, é muita gente boa jogando junto. Como que ele vai administrar este
vestiário, como que ele vai administrar os jogadores? Cara, ele vai ter que dar rodagem, né, para os cobrões, para os jogadores mais experientes, aqueles mais respeitados do elenco do Mengão. Tem que ganhar o vestiário, não pode deslizar na casca de banana, né, cara? Se ele vacilar, daí complica, né? Não pode fazer igual o Paulo Souza fez. Vitor Pereira, porém, acho eu que ele fará diferente. Ele já sabe como que funciona o vestiário do Flamengo, já sabe como que funciona o futebol no Brasil. E ele viu o que aconteceu com o seu conterrâneo, né, com o seu compatriota, o Paulo Souza. Então, acho eu que será difícil ele vacilar. Então, ele vai dar aí mais oportunidades para aqueles jogadores que ganharam Copa do Brasil e Libertadores com Dorival Júnior de titular, né, cara? Ele vai pegar esses caras que jogaram, que ganharam e vai dar mais oportunidade para esses caras. Quem está chegando vai ter que conquistar a sua vaga, né, no time titular, né? Caso do Gerson, que eu acho, na minha opinião, acho eu que será titular, né? Logo mais será titular, mas por enquanto acho que os titulares serão João Gomes e Thiago Maia. E o Vidal, cara, ele vai aceitar ficar na reserva? E o Cebolinha vai aceitar também ficar na reserva? Cara, e o Bruno Henrique na hora que voltar? É muita gente boa jogando junto, galera. Vitor Pereira terá que fazer um grande trabalho aí no Flamengo, hein? De gestão de vestiário e dentro do campo. Mas acreditamos que dará tudo certo. E você também acredita? Então deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal. Se você é Mengão, se você é flamenguista, inscreva-se. Seja bem-vindo. Ative o sininho para não perder nada. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo aqui do canal. Salve nação. Fui!